Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da retomada do Massa Madre Talks, o podcast focado no mercado de panificação. E hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de trazer aqui para vocês a história de um profissional com mais de 17 anos de experiência, com projetos em padarias de hotéis luxuosos, como o Emiliano e o Roosevelt. Então, vocês vão conhecer aqui a trajetória do meu amigo Felipe Oliveira, Felipe Boulanger. Tudo bem, Felipe? Como você está? Fala, Matheus. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês nesse projeto tão bacana, né? Falando de pão juntos e com toda certeza uma conversa aí que vai ser bem produtiva, né? Muita informação, muita troca aí. Então, é um prazer estar aqui iniciando esse projeto com vocês. Gente, vocês não têm ideia, eu conheci o Felipe na última FIPAM. Ele trouxe lá uma receita que eu acabei de falar, a gente até comentou sobre uma receita que tinha um levian de tucupi. É sensacional. Mas, Felipe, depois a gente vai falar um pouco dessas suas inovações, das consultorias que você dá Brasil afora aí. Mas eu queria entender uma coisa. Você começou na panificação ainda muito jovem, com 13 anos, por influência do seu pai, certo? Exatamente. Me conta um pouco essa história. Você nasceu onde? Como é que começou a história da panificação com seu pai? Como é que isso aconteceu na sua vida? Sim, bom, eu nasci em Curitiba, né? Apesar de ter um sotaque mais paulista, nasci em Curitiba, mas vim muito novo para São Paulo, né? Vim com 1 ano de idade para São Paulo, então acaba que no final fiquei paulista, né? Me tornei paulista. E a história da panificação começou de uma maneira como normalmente começavam os padeiros antigamente, né? De pai para filho. No meu caso, apesar de ser novo, ter 30 anos, não foi diferente disso. Meu pai padeiro até hoje, inclusive, ele que fez essa imersão aí de mim no universo da panificação, né? Ainda muito novo, tinha contato ali, gostava de ir na padaria com ele, aquela coisa de ficar brincando com a massinha, né? Coisa de criança. E com 13 anos de idade, comecei a trabalhar profissionalmente na área mesmo, né? Com meu pai. Ele trabalhava numa fábrica de pães e aí ele me convidou, né? Falou, você quer um dinheiro a mais? Você quer que o pai te pague aí para você poder ir me ajudar todos os dias? Falei, é claro, né? Adolescente, doido para ter um dinheiro ali, ter a autonomia da vida financeira. E aí eu comecei. Aí nessa brincadeira, lá se vão aí 17 anos, né? Dos 13, agora batendo 30 anos de idade. A única coisa que eu sempre fiz na vida, nunca fiz nenhuma outra coisa diferente disso. Costumo até brincar que foi a panificação que me escolheu, né? Não foi nem eu que escolhi ela, porque com 13 anos já trabalhando e atuando na área, é um privilégio, né? Privilégio ter essa herança aí do meu pai, que é padeiro, e hoje poder exercer essa profissão, que é uma coisa que eu amo de paixão. É muito engraçado essa... a gente já conversou outras vezes, você já disse outras vezes que a panificação te escolheu, né? Sim. Em que momento você sentiu, você falou, pô, é isso aqui que eu vou fazer? Quantos anos mais ou menos você tinha? Sabe? Quando você sentiu que virou aquela chave de que é isso? Bom, é até engraçado, Matheus, porque dos 13, nessa parte da adolescência, né, a gente quer entender um pouco o que vai fazer da vida, né? Como eu falei, comecei muito novo, muito pela coisa de querer ter um dinheiro próprio, querer trabalhar para conseguir as minhas coisas ali por conta própria, né, ter essa autonomia financeira. E quando eu tinha ali por volta de 16, 17 anos, eu entrei na parte contábil, totalmente diferente, né? Boa. Fiz uma formação aí técnica na ETEC de contabilidade. Certo. E aí eu lembro muito bem que foi em uma aula de psicologia que eu decidi que eu ia deixar toda essa parte contábil para o lado, que eu gosto ainda, e ia focar na panificação. Eu lembro que a professora de psicologia, ela falou, às vezes a gente precisa focar na vida ali, no que de fato te desperta uma paixão, né? E não aquilo que você imagina que pode ser mais rentável. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, é isso, cara, eu vou focar de fato na panificação. Nessa altura que eu já estava beirando ali 18 anos, já tinha uma certa bagagem, né? Já tinha um certo conhecimento. Eu falei, bom, ou eu começo do zero, uma área que eu não tenho o menor convívio, né? Só tinha ali, gostava, que era a parte da contábil, ou eu invisto de fato no mundo da panificação. E acho que virou, né, uma chavezinha, foi naquele momento que eu entendi que a panificação seria a minha vida, cara. Aí comecei a parte da formação, vários cursos na área, né, aqui no Brasil,
fiz a formação na área da gastronomia mesmo, né? Formei em gastronomia, agora iniciando o projeto aí dessa formação extra, né? A pós-graduação também na área gastronômica, em negócios gastronômicos, e nunca mais saí disso. Foi basicamente isso. Entrei ali por acaso e entendi em determinado momento que a minha vida seria a panificação. Basicamente tudo isso, né? Porque Basicamente tudo isso. Hoje você você promove cursos de panificação, né? Inclusive eu já vi alguns, já consumi os produtos dos seus cursos, são maravilhosos, não tem nem o que falar. Mas você disse que tem formação em gastronomia. Isso. Então você é um chefe que depois se especializou. Essa formação você fez onde? Essa formação para chefe? Foi aqui no Brasil mesmo, e formei em gastronomia pela Cruzeiro do Sul, né? São Paulo. Em São Paulo, certo. Em São Paulo mesmo. E acho que na parte da panificação, quando você fala exclusivamente de panificação e confeitaria, que uma está sempre do ladinho da outra, a formação em gastronomia ela é um todo. Você, quando se forma em gastronomia, o foco principal não vai ser a panificação, não vai ser a confeitaria. É mais a cozinha, né? Então a gente se forma ali para ter uma visão geral, como todas as áreas, né? Para ter uma visão ampla da coisa e depois você começa a focar ali no que de fato tem interesse. Quando se fala em panificação, hoje em dia até existe pós-graduação na parte de panificação, mas não chega a ser tão rico quanto os cursos livres que você consegue fazer. Os cursos focados, né, digamos assim. Então, nesses cursos livres foi onde eu consegui obter bastante conhecimento, pegar bastante bagagem desse meu universo que é a panificação artesanal, indo para a Europa, fazer cursos, aqui no Brasil também com grandes profissionais, trabalhando com grandes chefes, e aí foi agregando cada vez mais conhecimento. Você entrou na panificação com 13 anos, então lá com 17 para 18 anos você teve o clique de que era isso mesmo que você ia fazer, e aí logo em seguida você já ingressou no curso de gastronomia? Demorou um tempo? Não, eu demorei um tempo. Eu me formei em gastronomia com 26 anos. Então, finalizei o curso de gastronomia com 26 anos. Então, dali nesse espaço de tempo, entre os 17 até os 25 anos, foi vários cursos. Nesse meio período, eu tive a oportunidade de ser chefe dentro da hotelaria de luxo, principalmente, né? Só para a gente dar uma ordem cronológica para o negócio. Você se formou com 26 anos e aí a sua pós-graduação você foi fazer um curso fora do Brasil, né? Não. A pós-graduação é uma coisa que eu iniciei depois. Na verdade, estou nesse processo da pós-graduação atualmente, né? E esses cursos que foi fora do país cursos livres, né? Legal. São cursos ali focados a uma área específica, como a de panificação, a de pizzas, que foi a que eu fiz na Itália, por exemplo. Nossa. Então, são cursos livres. A panificação hoje é diferente da parte de cozinha quente, ela não tem uma amplitude quando se fala em pós-graduação, quando se fala em faculdade específico, né? Então, quando você se forma ali, o ideal olha, eu vou entender qual que é o mercado que eu quero focar mais. O meu, no caso, é a panificação, só que eu também presto consultorias. Então, eu entendi que eu fazer gestão de negócios gastronômicos seria muito mais viável, porque por ter o conhecimento técnico da parte da panificação, dentro das consultorias, eu entendi que fazendo uma graduação de gestão de negócios gastronômicos, eu também poderia oferecer toda a parte de gestão, de fato, para o cliente, né? Um trabalho mais completo, digamos assim. Mas as especializações foram cursos livres, né? Focados ali em panificação e pizzas. Itália? Itália, estive na França também, em Paris logo em seguida, né? Fazendo Itália outro foi, curso também? Isso, a Itália foi muito focado ali nas pizzas, assim, foi um conhecimento incrível, que hoje inclusive eu ofereço isso dentro dos cursos, e a França ali foi mais a parte de pão, né? Cada uma ficou no seu cada qual. Oh, que legal. Isso faz quanto tempo que você foi para a Itália e França? Para a Itália eu fui no final do ano passado, em setembro do ano passado, eu fui junto com o pessoal da Letinho Stagione, que é uma farinha italiana, né? Que a gente trabalha aqui no Brasil também. Então, eles ofereceram essa ida para a gente lá na Itália, fazer esse curso de especialização junto com o mestre pizzaiolo, ali, o maestro pizzaiolo, e foi incrível, cara, conhecimento incrível. Eu imagino. Agora, só para a gente não dar um gap aí na cabeça da nossa audiência, então você está lá, trabalhando com seu pai, vai fazer contabilidade, comigo foi mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu sou formado em publicidade e propaganda e meu pai me colocou para fazer eletrotécnica. E aí, eu troco um chuveiro e uma lâmpada aqui com ninguém. Você precisa ver.
E aí você então, como é que foi você sair do convívio lá e do dia a dia com o seu pai, na padaria dele lá e tal, e tomar a decisão de seguir carreira, de seguir uma Sim. carreira própria sua? Como é? Você saiu direto disso para os hotéis de luxo? Teve alguma coisa que aconteceu no começo? Como é que foi esse caminho? Só para a gente exemplificar para a nossa audiência é o seguinte, cara, você tem um desejo, você tem uma afinidade com o seu trabalho, então é só você se dedicar, né? E estudar e fazer as coisas que você tem que fazer para aquela função que você definitivamente alcança tudo que você precisar, né? Tudo que você quiser. Como é que foi sair de lá, da oportunidade que seu pai te deu de você se encontrar como profissional e criar esses projetos para os hotéis, por exemplo? Sim, na verdade, quando eu entendi que a panificação seria a minha vida, que eu focaria nisso, eu quis sair da zona de conforto, né? Hoje, o universo da panificação é um dos que mais emprega dentro aqui do país, né? Certo. Então, é um universo assim, com muitas oportunidades, porém, a parte da panificação artesanal é onde, de fato, você consegue ali agregar um valor maior à profissão, digamos assim. Então, quando eu entendi que eu ia focar nessa área, ia ficar de fato na profissão, eu quis ir além. E esse além foi entender qual mercado hoje que eu conseguiria me destacar mais dentro da panificação. Aí foi quando eu tive a oportunidade de sair ali de uma panificação tradicional, uma panificação mais brasileira, mais portuguesa, e entrei em um restaurante francês ali na Vila Olímpia, o extinto Garcia Rodrigues, né, como padeiro, e tive esse primeiro contato aí com a panificação artesanal, né? E quando eu tive esse contato com a panificação artesanal, eu falei, cara, é isso, é aqui que eu vou focar. Quantos anos você tinha aí nessa? Eu tinha 18 anos. Caramba. E foi até engraçado, porque foi com 18 anos eu entrei, já era padeiro tradicional, igual meu pai. Só que o contato com a panificação artesanal foi naquele momento, com 18 anos, né? E logo em seguida já me tornei líder da parte da panificação desse restaurante francês, que ficava ali na Vila Olímpia. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Até então não tinha tido contato com a hotelaria de luxo ainda. Então eu fiquei ali dos 19 aos 21 anos nesse restaurante. Com 19 anos eu assumi a liderança, né? Tinha um senhor que era o chefe da padaria, ele saiu. E aí o gerente falou, você tem perfil, você quer assumir a liderança? Eu novo ainda, né? Eu falei, quero assumir. E aí assumi a liderança desse restaurante, da parte de panificação. E em seguida saí dele e fui para a parte da hotelaria. Padeiro ainda, né? Fui trabalhar num hotel chamado Renaissance, que já é um hotel de luxo, né? Já era um hotel de luxo naquela época. E ali foi o primeiro contato com a hotelaria. E aí eu me apaixonei, cara. A gente, quando é profissional da área, isso engloba também a parte de cozinha e confeitaria, quando entra na hotelaria, você enxerga um universo completamente diferente, né? No que diz respeito à estrutura, no que diz respeito à qualidade de matéria-prima, né? Porque ali você consegue, dentro da hotelaria de luxo, ter o que há de melhor, né? Normalmente ter o que há de melhor, matéria-prima, equipamentos. E aí eu me apaixonei pela hotelaria e daí em diante foi uma atrás da outra. E aí você não só trabalhou, como você montou Sim, projetos de panificação dentro de hotéis, dentro né? de hotéis. Quais hotéis você... O primeiro hotel que eu implantei foi Emiliano, em Copacabana. É um hotel boutique de luxo aqui no Brasil. Hoje, junto com o Fazano, é um dos mais luxuosos que a gente tem no país, né? E a convite do chefe Damien Montesser, que é um francês, lá, que mora no Rio de Janeiro atualmente, ele me convidou para fazer a implantação e chefia desse hotel, no Rio de Janeiro, né? Ele convidou porque a gente, em determinado momento, teve uma passagem ali pelo Garcia Rodrigues, esse restaurante francês que eu citei lá atrás. Ele no Rio de Janeiro, Garcia Rodrigues tinha no Rio de Janeiro também, e eu em São Paulo. E não nos conhecíamos pessoalmente, né? Mas através de uma mensagem ali no Facebook, ele falou, eu ouvi falar de você aqui, você consegue vir conversar comigo aqui no Emiliano de São Paulo? Eu tenho uma proposta para fazer, para você vir para o Rio de Janeiro. E eu falei, vamos ver o que tem aí, né? E aí surgiu essa oportunidade de implantar ali a panificação do zero, cara. Quando eu cheguei no Rio, o hotel ainda estava em fase final de construção, não tinha nada ainda da cozinha ainda. Então foi uma experiência extremamente produtiva e assim, com muito conhecimento. Ali eu cresci e conheci muita coisa na qual eu não estava habituado, né? Como, por exemplo, a parte de como gerir uma cozinha, como gerir uma padaria, o que eu vou ter que comprar, o que eu preciso ir atrás de matéria-prima, né? Contratar pessoal, entrevistar a equipe. Então,
Então, ali eu tive uma experiência totalmente nova nessa primeira implantação que eu fiz no Rio de Janeiro, no caso Emiliano. Aí você saiu do processo de ser padeiro para ser gestor. Exatamente. Gestor Ali eu de deixei de cozinha. ser padeiro, assim, você fazer, executar. Hoje em dia a gente tem dentro do mercado várias pessoas que executam muito bem, que são excelentes padeiros, né? Mas quando você está nessa parte de gestão, a visão passa a ser mais de cima, né? Porque você não só precisa ser bom em executar, mas também em gerenciar pessoas, em ter uma visão de cardápio, de criar cardápio, de gerir a coisa num todo, né? De ensinar também as pessoas novas que entram ali dentro das cozinhas. Então, foi um up aí que deu dentro da profissão bem interessante. Sair dessa parte tão braçal de fazer, de executar, e estar ali numa posição de liderança onde você passa a ter uma visão geral da coisa, né? E isso você tinha quantos anos? Mais Eu ou menos? tinha 21 anos. 21 anos, aí você ficou no Rio de Janeiro quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Quando eu saí de lá, eu voltei para São Paulo e já para fazer o projeto do Four Seasons. Foi o primeiro hotel da rede aqui no Brasil, né? A convite de um outro chefe também. Esse nosso universo, apesar de ser grande, da gastronomia, é pequeno. Todo mundo se conhece, né? Então, tem um chefe chamado Paolo Levezini, italiano, né? Ele, em contato com o Damien, que é o francês, perguntou de mim, perguntou a respeito do meu trabalho, se me conhecia, e ali o chefe Damien rasgou elogios, né? E o Paolo me convidou para fazer a abertura do Four Seasons, onde também foi um processo ali do zero, de criação de receita, implantação de cardápio. Então, foi um segundo hotel também de luxo que eu tive a oportunidade de implantar do zero. Planificação, ajuste de equipe, treinamento, enfim. Então, foi bem legal. Mata uma curiosidade minha. Uma operação dessa tem quantos funcionários, mais ou menos? Assim, quantos funcionários você operava no Four Seasons? Assim? A cozinha, no geral, ela tem, falando de um Four Seasons, por exemplo, tem pelo menos 80 funcionários. Né? Só voltados à área de cozinha. Que é um hotel de luxo, precisa oferecer um serviço de qualidade à altura, né? Até porque o hóspede paga caro para estar dentro de um hotel desse. Então, a cozinha, no geral, é pelo menos 80 pessoas, né? E aí, voltado para planificação, eram quantos? Voltado para planificação e confeitaria, pelo menos umas 10 pessoas, 8 a 10 pessoas. E aí, vocês faziam café da manhã? Café da manhã, almoço? Brunch, toda a parte de eventos, né? A hotelaria ela tem muitos eventos, então a gente cuida muito disso também, de oferecer ali toda a parte voltada a eventos da planificação, da confeitaria, assim como o café da manhã dos hóspedes, os pães de couvert, né? Que é os pães que antecedem ali os pratos. Então, é um trabalho bem legal. Eu tenho muitas curiosidades sobre essa história da panificação, sobre a história da gestão das cozinhas. Eu sou um cozinheiro bem frustradão, manja? Aquele que fica vendo no YouTube como é que corta o alho direito. Sim, sou eu, esse cara. E aí, você fez o Four Seasons, você fez o Emiliano, você fez mais algum, assim? Fiz. Aí, mais recente agora, eu fiz o Rosenwood, né? O Rosenwood, é verdade, a gente colocou na apresentação. Né? Fica na região ali da Paulista, nos Jardins, que assim, é um hotel que hoje ele briga ali para ser o mais luxuoso da América Latina inteira. Caramba. Né? Então, ali também foi um processo do zero, onde um outro chefe executivo me convidou para fazer essa implantação. Um trabalho assim incrível, eu fiquei por uma média de 1 ano ali fazendo esse trabalho de implantação. Antes disso, nessa janela, entre sair do Four Seasons, no final da operação, o Four Seasons encerrou quando teve o início da pandemia, né? A hotelaria ali sofreu um impacto gigantesco. Então, quando finalizei no Four Seasons e depois iniciei no Rosenwood, teve uma janela de tempo de mais ou menos 3 anos. Nessa janela de tempo foi quando eu iniciei nas consultorias. Né? Entendi. Até engraçado, porque quando teve o pico ali da Covid, né? Que teve o pico ali da pandemia, foi quando eu tive a experiência de entrar forte dentro das consultorias, né? Já tinha prestado consultorias antes, mas entrei forte. E o segmento de panificação, nesse momento, cresceu bastante. Porque é aquela coisa, né? As pessoas deixam de fazer tudo, mas não deixam de comer. Ainda mais um alimento tão democrático como é o pão, como é o café da manhã, né? Então, nesse momento, a parte de panificação, principalmente por conta do delivery, das padarias, cresceu muito. E com esse crescimento, eu estive ali atuante dentro das consultorias, iniciando outros projetos. Antes da gente falar das consultorias, porque eu acho que vale muito a pena, porque eu também gosto bastante do segmento de consultoria, já estou aí como consultor, e eu acho que o papel do consultor nessa história de você dissipar o conhecimento para impulsionar negócios é sensacional. Antes disso,
eu tenho algumas curiosidades ainda sobre a montagem das cozinhas, porque você participava da compra dos equipamentos, né? Então, você tinha, na verdade, saber o que você ia promover em termos de cardápio, para saber o que você teria que comprar de equipamentos, né? Para aquele tipo de cardápio, para aquele tipo de cozinha, e aí o tipo de profissional que você precisa contratar. Então, esse ecossistema da montagem da cozinha, a minha curiosidade é a seguinte: o que você entende que é o mais difícil nesse processo como um todo? É montar o cardápio, escolher o equipamento, treinar as pessoas, ou é gerenciar o ecossistema? Eu acho que assim, o mais fácil é montar um cardápio, né? Porque quando a gente tem essa paixão pela coisa, fica fácil ali desenvolver receita, é a parte mais fácil de toda. E a mais difícil, com toda certeza, é a mão de obra, né? Não só o treinamento, mas como a contratação, a manter a mão de obra ali ativa. Então, costuma ser a parte mais difícil. Isso falando de São Paulo, isso falando de Norte e Nordeste, onde tem outros trabalhos. A parte da mão de obra é a mais difícil. E como você colocou a parte de equipamentos, já vou pegar aí esse embalo, os equipamentos é o que hoje em dia costuma facilitar essa falta de mão de obra que a gente ainda tem dentro da panificação, né? A tecnologia ela vem como uma aliada forte, né? Como você pega um forno Ramalhos, por exemplo, hoje em dia, um ultracongelador da Inox, ele facilita muito a você ter produtividade. E quando tem essa produtividade, você consegue ali ter como que eu posso dizer? Ter uma guarda ali em relação à mão de obra, sabe? A mão de obra, ela enxuga um pouquinho quando você tem a tecnologia de equipamentos a seu favor. Porque, de fato, ainda é uma lacuna muito grande essa questão da mão de obra qualificada em panificação. Principalmente a panificação artesanal, que ela, apesar de ser ancestral, né, a panificação, ela data aí de antes de Cristo, ainda assim, ela... No Brasil, da panificação artesanal é uma coisa relativamente nova, né? O Brasil, antigamente, era muito focado na panificação portuguesa, na própria panificação brasileira, que não era uma coisa ali tão especializada. A panificação artesanal, por ser mais especializada e por ter tido um boom muito grande em poucos anos, a gente diz aí que nos últimos 15 anos cresceu absurdamente, né? Essa parte da panificação artesanal. Só que cresceu absurdamente sem ter o volume de mão de obra qualificada dentro da área. Então, é a maior dificuldade, com toda certeza, a mão de obra. A gente só está falando que deu certo, né? Até agora. Nesses projetos todos que você montou, qual foi o maior perrengue que você passou? Assim? Qual foi a maior dificuldade que você teve quando nessas implantações de cozinha? Qual que você acha que foi a maior dificuldade que você teve na implantação desses projetos? Porque você está falando de... você teve um Four Seasons, você teve um Emiliano, que são estruturas para o mesmo fim, mas estruturas e filosofias totalmente diferentes, né? Distintas. O que você mais sentiu de dificuldade ali, nesse caso? Eu acho que talvez no Emiliano, por ter sido a primeira oportunidade de eu estar à frente de um projeto tão grande, né? Que é chefiar, implantar um hotel de luxo, talvez ali a dificuldade tenha sido maior. Até porque eu saí de São Paulo entre a decisão de ir chefiar o Emiliano, aceitar esse projeto. E quando eu recebi, foi um tempo aí de 2 semanas. Entre eu receber a proposta e ir embora, sabe, para o Rio de Janeiro. E fui embora para o Rio de Janeiro sem, assim, conhecer ninguém além do chefe, sem nunca ter ido para o Rio de Janeiro. Era novo ainda, então foi um desafio bem grande, sabe? Por ter sido o primeiro desafio ali de tudo. Que ali eu tive que me testar a todo custo, né? Me testar em relação a entender se eu seria capaz, de fato, de suprir as necessidades de um projeto tão grande, né? Suprir a demanda de estar ali chefiando uma padaria onde contrataria pessoal, onde teria que demitir em determinado momento, onde teria que criar um cardápio. Então, talvez o maior desafio, o maior perrengue foi aceitar esse primeiro projeto no qual eu embarquei e dar conta da coisa, sabe? Até pela pressão de tudo, de estar fora do meu estado, estar longe da família, seu primeiro desafio, era novo. Então, talvez tenha sido o maior perrengue aí esse primeiro projeto com o Emiliano, com toda certeza. E depois a coisa só foi andando, né? Dentro desse... qual foi o maior conhecimento que esses projetos gerenciais trouxeram para você, no seu ponto de vista? Assim, o que mais você aprendeu ali que fez a diferença dali para frente?
Eu acho que, novamente, voltando a essa parte de pessoas, saber lidar e gerenciar pessoas talvez tenha sido o meu maior ganho de conhecimento. Porque, como eu falei, a parte técnica, execução, é algo que eu já fazia, né? Dos 13 anos até hoje faço. Então, essa parte já era fácil para mim. A parte de conhecer equipamento também era relativamente fácil, porque eu sabia o que era necessário ali para produzir, para se fazer, enfim. Agora, gerenciar pessoas talvez tenha sido o meu maior ganho. Como lidar com pessoas, como saber que cada um ali tem o seu perfil próprio de trabalho, a sua própria personalidade, e como fazer tudo isso entrar na engrenagem e rodar de uma forma eficiente, né? Então, acho que essa coisa de ter me tornado um líder, ter me tornado um gestor de pessoas dentro dessa área gastronômica, com toda certeza foi o maior ganho, até porque contribui hoje de uma forma pesada dentro da minha carreira, nas aulas, nas consultorias, que você lidar diretamente com pessoas, né? Sensacional. Você comentou, então, que depois que você veio para o Four Seasons, na pandemia encerrou as atividades e aí Sim. Você entrou no ramo de consultoria. Sim. E essa oportunidade, ela apareceu naturalmente ou você cavou essa oportunidade, você se divulgou como consultor? Como é que foi isso? Bom, esse primeiro contato foi, na verdade, com um cliente lá de Belém do Pará, que chama Armazém 25, inclusive cliente Ramalhos. E ele estava lá na FIPAM, né? Estava na figura, FIPAM, como é que ele chama mesmo? Samuel, ele é proprietário do Armazém 25. E o Samuel, quando ele estava chefiando o Four Seasons, ele veio ter um contato comigo de falar, eu queria fazer um treinamento aqui com uma equipe, com a minha equipe, como que é a sua agenda, você consegue prestar consultorias hoje? E naquele momento eu não conseguia, porque eu estava focado inteiramente dentro de um projeto e não tem como você se desvencilhar da coisa, né? Vou sair, vou ficar uma semana fora e dar um treinamento lá em Belém do Pará. Então, naquela oportunidade que ele fez esse convite de eu ir dar uma consultoria para ele, eu não consegui, né? Isso era antes da pandemia, quando estava ali no meio da operação do Four Seasons. E quando encerrou a operação, teve essa troca de bandeira por conta da pandemia, ficou tudo fechado por praticamente 2 anos, eu tive um start. Falei, cara, e agora? O mercado que é o meu de atuação, que é o de panificação dentro da hotelaria, está fechado. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer para continuar operando a coisa aí? Aí me deu um start. Falei, bom, vou retornar o contato com o Samuel, falar que agora a gente conseguiria fazer um projeto aí, assinar um contrato com ele de consultoria, e aí eu retornei esse contato com ele. Falei, olha, Samuel, agora eu saí da operação do Four Seasons e é possível iniciar esse trabalho de treinamento aí da sua equipe. E aí você já levou tão a sério que você já foi para o Pará, a sua primeira consultoria foi ali. Foi a primeira consultoria. Ali no Pará. Aí a gente assinou um contrato ali de 6 meses, no qual eu ia mensalmente, né, em Belém do Pará, atender as necessidades do Armazém 25, e dali não parei mais, cara. As consultorias que você pratica, elas são 360? Então você faz equipamento, faz produção, faz cardápio, faz gestão? Como é que funciona? Sim, na verdade é um amplo de tudo de panificação, né? Então tem as necessidades do cliente. Você pega um Armazém 25, por exemplo, naquele momento ele já tinha toda a estrutura necessária, a produção dele já funcionava, e o que ele precisava era um treinamento de equipe com cardápio novo. Foi aí que eu entrei, desenvolvi um cardápio novo para ele e fui treinar a equipe dele com esse trabalho de implantação e acompanhamento depois. Mas já tive diversas experiências aí de implantação do zero. Um projeto mais recente agora, por exemplo, é a Vivani nos Jardins, que é cliente Ramalhos também. A gente saiu, inclusive, em várias mídias, na Veja, na Folha, com um projeto que fizemos ali no Jardim, que foi um projeto meu do zero, desde a escolha do ponto, junto do cliente. Né? A gente entendeu ali, ele me apresentou o ponto, falou, Felipe, e aí? Falei, é esse, vamos fechar esse ponto aqui que vai ser legal para a gente, vai atender nossas necessidades. Então, desde a escolha do ponto até as conversas com o pessoal de arquitetura, onde alocar cada equipamento, dando ideias, sabe, de projeto de arquitetura mesmo, até a compra dos equipamentos. Fazer a lista ali de necessidade para o cliente, né, no caso, o dono da padaria, entregar aquelas necessidades para ele, já com o contato dos fornecedores, tudo. Então, eu tenho essas 2 frentes de trabalho. Voltada a quem já tem operação, na qual eu monto cardápio e treino equipe, e para quem vai empreender na área, que quer uma coisa do zero, né? E, novamente, voltando lá para Emiliano, lá atrás, quando eu fiz esse primeiro projeto de implantação, essa experiência, ela agrega hoje muito dentro dos meus trabalhos de consultoria,
Como, por exemplo, desse de criar as padarias do zero, porque eu já sei quais são as necessidades, eu já entendo o que o cliente precisa para ter uma operação de padaria funcional. Isso desde equipamento, até equipe, até cardápio. Então, é uma experiência que hoje eu consigo entregar para o meu cliente, baseada no know-how que eu tive nos trabalhos e projetos anteriores. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou nessa história de consultoria? Porque você está aí há 4 anos com isso? Sim, 4 anos, basicamente, inteiramente focado. Quantas consultorias você já fez? Olha, hoje eu assino com toda certeza mais de 15 padarias no Brasil todo. Cara, isso em todas as regiões. Eu tenho aqui no Sudeste projetos que eu assino, tenho no Norte, tenho no Nordeste, no Centro-Oeste. Só no Sul, por enquanto, ainda não tive nenhum projeto ali efetivo, né? Mas então, basicamente, todas as regiões do Brasil consigo ter. Galera do Sul, vocês estão perdendo, hein? Tem que chamar o chefe Felipe aqui para resolver o problema de vocês aí, hein? Vocês vão dar léguas aí na frente. Não percam aí o pessoal do Sul. Pô, depois a gente vai dar os endereços aqui, né? Para fazer contato com você, mas na primeira oportunidade, então você está disponível para ir para o Sul, com toda certeza, que é o único lugar que você não foi ainda. Sim, a gente já teve várias conversas aí, minha equipe, com clientes, possíveis clientes do Sul, né? Mas não chegamos a fechar nada de forma efetiva. E qual foi o maior desafio que você teve nessa história? Cara, eu acho que o desafio, quando você passa a entrar dentro de várias cozinhas, né? De vários projetos aí, você lida com diferentes formas de se gerenciar, de estrutura, né, ali de demanda de cliente. Então, quando você está no Sudeste, quando você está em determinadas regiões que tem ali uma estrutura maior, fica fácil trabalhar. Mas, às vezes, a gente enfrenta desafios de entrar em cozinhas para, por exemplo, assinar um cardápio, no qual você não vai fazer parte de equipamento, onde a estrutura assim, beira o precário, sabe? Certo. No que diz respeito a equipamentos, a espaço. Então, é desafiador. Ali você tem que se provar de entrar dentro de uma cozinha que não tem os equipamentos necessários, não tem o espaço físico necessário e ter que desenvolver um trabalho ali dentro. Então, é desafiador e isso daí acontece bastante dentro dos trabalhos. Mas aí você vai e chega lá no dono do projeto e fala, então, você precisa... Sim. Dar essa melhorada aqui, dar essa melhorada ali. Exato. Quando eu assino esse tipo de projeto voltado a cardápio, né, eu vou lá no cliente, eu vou fazer um primeiro trabalho de implantação e nesse primeiro trabalho eu já faço ali os apontamentos do que é necessário, do que precisa melhorar dentro da estrutura para entregar um trabalho ali de qualidade. Porque para mim é fácil eu ir dentro de um cliente que não tem estrutura com o meu conhecimento e conseguir desenvolver um trabalho. Agora, para isso ter continuidade com a equipe e sem estrutura, eu não estando presente, eu sei que vai ter uma dificuldade bem grande, né? Então, eu sempre indico isso e oriento para o cliente. Olha, para você conseguir manter essa qualidade e ter consistência do que foi desenvolvido dentro desse projeto, precisa da estrutura. E faça os apontamentos necessários ali. E assim, digamos que 9 em cada 10 vai ouvir as necessidades e vai correr atrás para a coisa acontecer. Como a gente comentou agora, eu também participei de processo de consultoria, mas mais em marketing, vendas e tal. E aí, a conexão que você cria com o empresário é um negócio que transcende, né? Tipo, o cara olhar para você com gratidão, como eu vi como é que ele chama o rapaz que estava com você lá? Samuel. Olhar e falar explicitamente, abertamente, falou, sou muito grato ao que o chefe Felipe fez por mim lá na minha padaria, porque ele me ajudou bastante. Eu acho que isso é o que não tem preço, né? Sim. E aí, isso é um motivo de orgulho para a gente também, né? Como profissional que está incentivando esses outros negócios. Qual que é o projeto até hoje que mais te dá orgulho, assim? Qual foi a transformação que você promoveu? Você tem algum que você possa... Sim, cara. Assim, eu gosto bastante desse projeto que eu tive no Armazém 25, em Belém do Pará, por exemplo, por ter sido o primeiro e por tudo que envolvia, né? Estar no momento de pandemia, desenvolver um projeto novo. O pessoal lá do Pará, na verdade, toda a região norte, ele é muito regionalista. E com razão, regionalista no sentido de defender o que é deles na gastronomia. Você vai em Belém do Pará, é uma culinária riquíssima, na minha opinião, talvez a mais rica do país. Então, eu lembro que o Samuel, ele me desafiou, né? Ele falou, olha, eu quero ver você desenvolver esse tipo de panificação que você faz, que é a panificação artesanal, mas utilizando matéria-prima aqui de Belém, aqui da região amazônica. Certo. E aí que entra, por exemplo, o tucupi, que foi o que você provou, o nosso levante tucupi. Então, ali eu desenvolvi um projeto chamado Sabores do Meu Pará,
onde eu trazia as técnicas da panificação artesanal, da panificação europeia, mas utilizando muitos ingredientes genuinamente brasileiros, como a maniva, a pupunha, o tucupi, cacau colhido pelos quilombolas lá da região de Baião, Que por exemplo. sensacional. Então a gente fez um projeto de ter uma linha de panificação genuinamente brasileiro, utilizando ingredientes verdadeiramente brasileiros. Isso foi muito legal, foi muito marcante para mim. E esse projeto hoje ele respinga em outros projetos que eu tenho também. No Rosenwood eu coloquei um pão de pupunha, do fruto da pupunha, que é um fruto da região norte do país, a região amazônica. Então entrou dentro de um hotel de luxo esse trabalho. Eu coloquei agora nesse projeto mais recente da Vivan um pão de maniva. Aí saímos com esse pão de maniva na Veja, saímos na Folha, falando especificamente desse pão. E são então coisas bem que você legal. fez lá, que você trouxe do Pará Exatamente. para cá. Cara, que sensacional. Meu. Eu acho que dentro da cozinha é uma coisa que é relativamente comum nos últimos anos, né, trazer ingredientes brasileiros, mas na panificação ainda não é uma coisa tão explorada. Então, eu gosto de defender bastante essa ideia de ter as boas técnicas, respeitar processo, respeitar tempo de fermentação, mas trazendo ali ingredientes brasileiros. Sempre possível trazer ingredientes brasileiros para alocar dentro das minhas receitas. Sensacional. Você comentou agora há pouco que a panificação artesanal no Brasil ainda é nova. Sim. Né? E que aí você sofre com essa... A panificação sofre com a falta de qualificação. Né? Sim. A panificação, de um modo geral, pelo que a gente vê, ela tem essa história do pai para filho, como a gente já comentou. Sim. Né? E tem aquela história também do... você vai... É um mercado que ainda ele não é profissionalizado. Né? Sim. Ele é meio marginalizado, ele não é marginalizado no sentido de que existe uma grande informalidade, né? Exato. Nesse mercado de panificação. Então, aí, a sua iniciativa e a de outros chefes de formar gente é o que busca, então, transformar esse negócio. Você que já andou França, Itália, já foi fazer cursos, qual que você acha que é a grande diferença entre o tipo de panificação que se faz fora do Brasil e o tipo de panificação que você tem aqui hoje, no sentido de estrutura, de educação sobre o assunto, de valorização da profissão, porque eu acho que esse também é um tema importante. Dentro da minha ignorância sobre o que era a panificação até entrar nesse segmento, eu não tinha talvez 1/10 da ideia do que é a panificação. Né? Então, na sua visão, qual que você acha que é a principal diferença da panificação que se faz lá fora para a panificação que se faz aqui? Outro dia mesmo eu estava conversando com o Márcio, da Ramalhos, e aí eu falei, meu Deus, aqui no Brasil se consome mais de 40 quilos de pão por ano para uma pessoa. Ele falou, em Portugal chega a ser 60 ou 70, se eu não me engano. Eu não lembro o número, mas era um número absurdamente alto, né? Porque você tem o pão presente em todas as horas. Né? Então, qual que você acha que é a grande diferença entre a panificação que se pratica lá fora e a panificação que a gente tem no Brasil hoje? Sim, eu acho que a principal diferença, isso falando principalmente de França, de Itália, que são países que consomem muito pão, né, é a questão de estar estritamente impregnado na cultura francesa, na cultura italiana. A panificação, o pão, ele é algo que está ali impregnado na cultura de fato. Né? Então, é algo que é respeitado e tem, assim, a sua história ali que data de muitos anos. O pão, ele como algo presente na mesa, de fato, do europeu. Né? E aqui no Brasil é algo que a gente focou sempre muito na panificação mais voltada à portuguesa, mais voltada à brasileira, e que não era tão cultural ser algo tão presente em todas as refeições como é lá fora. Né? Então, acho que essa questão cultural é o que mais diferencia a panificação do que é lá fora e do que é no Brasil. Porém, com parênteses aí que precisa ser destacado, que aqui no Brasil está mudando essa cultura. Né? Eu acho que hoje, com esse boom que a gente teve de padeiros artesanais, do segmento crescendo bastante, o pão ele está entrando aos poucos ali na cultura do brasileiro, principalmente esse pão artesanal, que é um pão que não leva aditivos, não leva químicas, é um pão que respeita os processos ali de preparo. Então, é algo que, apesar de relativamente novo, ele está começando a entrar cada vez mais aí
dentro da cultura do brasileiro. Então, acho que daqui a alguns anos, quem sabe, a gente já não esteja próximo do que é lá fora, no que diz respeito à cultura e respeito ao pão. Os equipamentos já são os mesmos, né? Assim, o que tem Sim. lá fora a gente encontra aqui no Brasil, né? Exatamente. Nesse sentido. Vou falar um pouco mais do Felipe agora. Você se identifica com a panificação artesanal. Sim. Eu já vi receitas suas de ciabatta, já vi receitas suas de croissant, mas qual tipo de panificação você se identifica mais? Assim, qual linha? É uma linha mais francesa? É uma linha mais portuguesa? O que o chefe Felipe gosta de fazer? O que você está fazendo quando você vai fazer para você? O que você faz? Sim, eu acho que assim, a panificação que hoje é uma identidade é principalmente a francesa, mas com uma leve, como que eu posso dizer? Uma leve pegada ali também italiana. Uma panificação franco-italiana, digamos assim, né? Que são as duas panificações que eu mais admiro, principalmente a francesa, o pão, né? A gente estava falando de cultura do pão lá fora. E o pão na França é algo muito forte, né? Quando eu estive lá fora, por exemplo, em qualquer esquina que você para comer um bom pão, você vai conseguir encontrar com facilidade. Então, eu gosto muito da panificação francesa. Hoje, dentro dos meus cursos, é o que a gente mais oferece, né, aos alunos, de aprender uma vendocerie francesa, aprender uma panificação artesanal com a pegada francesa. Então, acho que é uma pegada bem forte da França, mas com um pezinho ali na Itália também. Nos seus projetos, todo mundo que ajuda alguém, ou que você bota a sua assinatura lá, né? Como é que você faz para conseguir trazer a identidade do seu cliente, falando de consultoria, Sim. e ainda trazer, imprimir essa sua identidade junto com a do seu cliente? Como é que é essa combinação para você? É claro que o cara que te chama já sabe quem você é, né? Então já sabe a proposta que você vai entregar, né? Qual que é o valor do seu trabalho. Você sente alguma dificuldade nisso? Você já teve algum empecilho nesse sentido? Você chegar para alguém e falar assim, olha, esse aqui é o tipo de panificação que a gente oferece, que é o caminho que a gente tem. E o cara fala, não, aqui eu faço diferente. Sim. Eu tive recentemente, inclusive, um projeto de uma assinatura minha aqui em São Paulo, também cliente Ramalhas, também coloquei fornos lá. E esse cliente, ele é um francês, né? Ele é um francês e talvez ele tenha ali teve naquele momento uma certa dificuldade em ouvir certas orientações de um brasileiro, né? Que é especialista na área. Ele é um francês, mas é um francês que não era da parte de panificação, era de outra área, completamente diferente. Então, tive uma dificuldade muito grande em fazer com que esse cliente específico me ouvisse, sabe? Seguisse as orientações. A gente tem muita matéria-prima boa hoje, não só não só lá fora, mas também aqui no Brasil, no que diz respeito a farinhas, enfim. E esse cliente especificamente, ele por ser tão regionalista, ele queria a todo custo manter uma farinha francesa, onde naquele momento não era a minha principal orientação. Entendi. Eu estava mais indicando ele a seguir com farinhas brasileiras ou com farinhas italianas. Quando você é consultor, você precisa oferecer o que é melhor para o cliente dentro da sua visão, dentro da sua visão de negócio. Né? E naquele momento especificamente eu estava direcionando ele para essas farinhas e tive um certo desafio ali de conseguir entrar, sabe? Entrar com esse trabalho, entrar com essa identidade. Então, às vezes, a gente encontra uma resistência, assim, seja ao trabalho como um todo ou a produtos específicos que você tem ali como ideia implantar. E eu tive essa dificuldade recentemente. O que você acha hoje que é a principal característica dessa panificação artesanal brasileira? O que diferencia a gente do resto do mundo? Assim, eu vejo que o brasileiro, de uma certa forma, é muito criativo, né? Então, a gente consegue misturar muitas coisas e criar sabores assim, que só a gente tem, né? Sim. Como pupunha, como a gente falou agora há pouco. Mas, na sua opinião, assim, o que você entende que é um diferencial da panificação artesanal brasileira em detrimento ao que o mundo lá fora apresenta? Eu acho que o brasileiro ele é muito aberto a querer conhecer o novo e quando esse novo é bom, ele abraça, né? Então, acho que o brasileiro hoje tem abraçado muito esse universo da panificação artesanal, seja fazendo em casa, como home baker, seja consumindo produtos de padarias artesanais.
Então, acho que essa coisa de abraçar o que é novo e o que é bom é o que difere, talvez, a gente de lá fora. Lá fora é uma cultura extremamente estabelecida, porém, é aquilo, segue uma linha reta. Aham. A panificação que normalmente é só, de fato, a farinha, sal e o fermento natural, e é isso. Aqui no Brasil, por ter essa criatividade tão grande, a gente talvez seja diferenciado e lá na frente, daqui a uns anos, quem sabe seja um destaque por conta disso. A gente tem uma panificação boa, mas assim com um leque maiores de sabores, de ingredientes, enfim, Diversificado, né? Eu diversificado. acho que isso é um pouco a nossa cara, porque a gente recepciona a gente do mundo inteiro e tá tudo bem, né? Então, Sim, sempre cabe mais um, sempre cabe mais uma ideia, sempre tudo. Agora, eu te conheci, na verdade, a gente conversou pela primeira vez lá na FIPAM, mas eu te conheci por conta dos cursos que você ministra, né? Então, como é que os cursos entraram na sua jornada? Em que momento você falou, vou dar um curso, vou montar aqui uma turma? Quando que isso começou para sim. você? Assim, novamente, voltando àquele tema que a gente falou sobre a dificuldade de mão de obra, né, que existe hoje no Brasil, eu entendi que o trabalho de consultoria que eu já vinha fazendo é algo que levava conhecimento às pessoas. Só Aham. que de uma forma restrita ao empresário que contratava a minha consultoria. O empresário contrata, eu vou lá, treino a equipe dele e qualifico pessoas, mas dentro de um espaço limitado, que é o espaço do meu cliente. Certo. Por falta de mão de obra, por entender que o mercado precisava de qualificação, eu vi aí uma oportunidade de pegar o meu conhecimento e qualificar mais pessoas. Qualificar de uma forma mais desconstruída, digamos assim, Aham. de fugir um pouco daquele ambiente extremamente escolar, extremamente formal e trazer uma experiência para o aluno de uma pessoa que foi chefe, né, que atuou dentro de cozinhas de fato, e eu quero pegar aquilo que eu sei, o meu conhecimento, e repassar para o meu aluno de uma forma mais prática, digamos assim. Óbvio, todos os cursos têm material teórico, porque precisa, mas eles são voltados à prática, de uma forma mais mão na massa de fato. Então, eu vi essa oportunidade de qualificar pessoas dando cursos. Foi aí que eu entrei nesse universo. Quando que começou isso? Faz quanto tempo que você está... Os cursos, talvez eu esteja focado há pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 anos focando em dar aulas ali, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. E esses cursos, eles são online, são presenciais, são híbridos? Como é que eles funcionam? Hoje eles são inteiramente presenciais, mas a gente está com um projeto aí, eu e minha equipe, de lançar online, porque recebemos alunos do Brasil inteiro. Ah, Amanhã, por exemplo, não sei qual data vai para o ar o podcast, mas a gente vai ter uma turma aqui na Ramalhos de croissants, uma turma de 10 pessoas. Essas 10 pessoas, praticamente os 10 são de estados diferentes, caramba. cada um de um estado, né? Então a gente tem essa dificuldade regional. O Brasil é um país continental, Aham. né? De em determinadas oportunidades o aluno querer fazer o meu curso, mas ter ali a barreira da geográfica, né? Do nosso país. Então, tendo isso em vista, estamos com um projeto de lançar também essa parte online para abraçar cada vez mais o público aí e quebrar fronteiras, né? Legal. E aí os seus cursos, o seu primeiro curso ele foi de quê? Qual foi o tema do primeiro curso que você fez? Foi de croissants e suas variações, né? Ah, O legal. croissant, que é uma criação aí austríaca, mas que foi melhorada, digamos assim, pela França, aperfeiçoou, Eu já né? ia chutar que era francês, logo Não, de cara. foi criado na Áustria, mas foi aperfeiçoado na França, da forma como ele é hoje, né? Apesar do croissant, as pessoas terem na mente ali que é uma massa só, é um produto só, eu trago dentro dos meus cursos justamente essa quebra de paradigmas que, dentro de uma única massa, que é a massa do croissant, a gente criar inúmeras possibilidades, né? E o meu primeiro curso foi justamente disso, de pegar a base do croissant e criar várias variações dela. Então hoje você atua como consultor e você atua como professor. Professor, exatamente. São as duas frentes principais de trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai entrar também no online, fazendo um trabalho nesse sentido. Né? E também tem as consultorias individuais, que é algo que está dentro da consultoria, mas é um projeto bacana, que a gente fez, inclusive, recente, na Ramalhos, que é trazer o cliente que ainda não tem uma cozinha, não tem um espaço, para dentro de um ambiente profissional, por exemplo, para dentro do ambiente da Ramalhos, e dar uma consultoria ali presencial. Sensacional. Agora, Felipe,
quais são os próximos passos? Para onde o Felipe vai daqui para frente? Eu acho que, como eu enfatizei agora, o online precisa ser feito, né? A gente já identificou essa necessidade de poder abraçar mais pessoas. Eu quero cada vez mais proliferar nessa cultura do bom pão, né? Que é relativamente nova aqui no Brasil, como já falamos. Quero proliferar isso cada vez mais, aproveitar que estou no auge dos 30 anos, né? Então ainda tenho um bom tempo aí de profissão. E esse bom tempo que eu tiver de panificação, que eu puder ajudar com o meu conhecimento, com toda certeza eu vou. Seja no online, seja no presencial, seja nos trabalhos de consultorias. Então essa é a minha visão de futuro. Existe algum projeto que você está animado de começar ou alguma coisa que está guardadinha aí que você vai fazer depois, que você possa compartilhar com a gente? Ou você está só assim, vou fazer um online agora, vou disseminar essa história de multiplicar o conhecimento? Tem alguma coisa que você fala, um dia eu ainda vou montar uma padaria para mim? Você tem isso ainda ou não? Sim, o pessoal sempre pergunta, né? Fala, você vai montar uma padaria para você? Com toda certeza, acho que em algum momento isso vai acontecer, não sei se no curto prazo, no médio ou no longo prazo, mas vai acontecer. Porém, eu entendo que a profissão, não só a minha, mas como todas as outras, ela passa por etapas. E nesse momento eu estou nessa etapa de construir uma carreira sólida, reforçar cada vez mais o nome e qualificar pessoas. Para num segundo momento, quando isso estiver 100% estável, assim como esteve 100% estável quando eu era chefe, quando eu trabalhava dentro dos lugares, quando eu for dar esse próximo passo, eu quero entender que a partir da qualificação de pessoas foi algo concluído, 100% concluído. E aí eu vou para o próximo passo, que quem sabe vai ser um negócio aí. Então vamos fazer o seguinte, a gente está quase no final aqui do nosso podcast. Se você puder deixar uma mensagem para esse empreendedor de panificação que, como o seu pai começou lá atrás, né, começou por necessidade na panificação e hoje tem a ideia de expandir os negócios. Qual é a mensagem que você deixa para esse profissional de panificação sobre as oportunidades que o mercado tem? Sim, eu acho que assim, apesar de estar proliferando cada vez mais esse universo da panificação artesanal, a gente está num país que é continental, né? E assim como o seu tamanho gigantesco, as oportunidades também são gigantescas. Então, para quem vai empreender, para quem vai aí entrar de fato no negócio, acho que a principal dica é qualificação, entender o que de fato é o universo da panificação artesanal, que não é dos mais fáceis, né? Tem essa questão da mão de obra, que é difícil. Então, para quem vai empreender, o primeiro passo é a qualificação. Seja dele mesmo, como empreendedor, como empresário, que é o que tem acontecido bastante dentro dos meus cursos. Eu recebo muito empresário e empreendedor, que é o cara que ou já tem ou vai abrir um negócio e ele mesmo quer saber. Não para estar ali dentro da operação, mas para ele conseguir suprir necessidades, para ele conseguir cobrar o seu profissional, para ele conseguir entender o que é, de fato, uma qualidade que o negócio dele precisa. Então, a qualificação, com toda certeza, é a principal dica, e isso aliado a equipamentos de qualidade, né? Precisa ter uma estrutura necessária. Os equipamentos de panificação hoje não são baratos, isso a gente sabe, os equipamentos bons, né? Mas com toda certeza você investir no equipamento que responda para o que você precisa, te dê a qualidade necessária, é um fator muito importante para o negócio prosperar. A tecnologia ela tem que estar aliada com a parte técnica, com a parte ali de produção, né? Então, investir em equipamento de qualidade, buscar se qualificar, entender o seu público, entender as necessidades do seu público, onde vai abrir ali o seu negócio. Felipe, foi um prazerzaço ouvir as suas histórias. Assim, eu sou muito grato a você por ter me dado a oportunidade de fazer esse primeiro programa da segunda temporada aqui do Massa Madre Talks, com alguém tão tranquilo, que fala tão bem, que me deixou muito à vontade. Então, eu te agradeço assim, muito mesmo pela nossa parceria. E eu espero que você tenha uma carreira de sucesso, você é uma pessoa iluminada, você que tem aí esse propósito de multiplicar conhecimento, então que isso se realize na sua vida. E para achar o Chefe Felipe, como é que a gente faz? Bom, hoje o principal meio de conseguir me achar é através do Instagram, né? Tem o Instagram aí para o pessoal seguir, que é o @FelipeBoulanger.
Ali tem todas as agendas de cursos, tem os links necessários para entrar em contato via WhatsApp também. Então, através do Felipe Boulanger. E ali está todo o meu portfólio de trabalho, né? Para entender o que é o Felipe Boulanger e o que ele faz, o que ele pode entregar, né? Então, vai lá no Instagram. Então, gente, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Massa Madre Talks. Eu sou o Matheus Greco, então acompanha a gente nas redes sociais. Muito obrigado, Felipe Boulanger. Obrigado, Foi um prazer, Matheus, viu? prazer. Até a próxima. Valeu! Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.